Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Oh, aleluia! Glória a Jesus. Segunda carta aos Coríntios. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Aleluia, Pai. Amém? Amém. Diz assim, irmãos: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Vamos repetir mais uma vez, toda a igreja, vamos lá. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Amém? Podem nos assentar, igreja, em nome de Jesus. Paulo, ele está escrevendo a segunda carta à igreja de Corinto. Ele já havia escrito outras duas cartas. Essa carta, que é intitulada como a segunda, na verdade, ela é a terceira, porque Paulo já havia escrito outras duas cartas e enviado àquela igreja. A primeira carta de Paulo foi uma carta muito severa, é a carta chamada a carta severa. O que é a segunda era para ser a terceira, e a primeira para ser a segunda. Antes da primeira carta que nós temos aqui no cânon bíblico, Paulo escreveu uma outra carta, que é conhecida como a carta severa. Ele escreve uma segunda carta, porque a primeira carta não surgiu o efeito que ele esperava para aquela igreja. Aquela era uma igreja muito problemática. Na igreja de Corinto tinha todo tipo de crente, mas também na igreja de Corinto não faltava nenhum dom espiritual. Mas aquela igreja era uma igreja problemática, era uma igreja que vivia se metendo em confusão e se metendo em coisas que não era para eles se meterem. Aquela igreja era uma igreja que tolerava até um filho ter relações sexuais com a esposa do próprio pai, ou seja, com a sua madrasta. Aquela igreja era uma igreja que, na ceia do Senhor, eles alimentavam a carne, e o banquete deles, da ceia do Senhor, parecia mais uma festa pagã. Aquela igreja era uma igreja que, quando eles se reuniam para cear, uns comiam demais e os outros ficavam com fome. Uns bebiam até se embriagarem. Assim, aquela igreja era uma igreja que causava dores de cabeça para Paulo. Paulo pregou o evangelho de Jesus para eles em fraqueza, em enfermidade, em fraqueza da carne, irmãos. Paulo, ele diz: eu preguei o evangelho de Jesus para vocês em fraqueza da carne, ou seja, uma doença me levou a pregar o evangelho de Jesus para vocês. Por que Paulo diz isso? Porque aquela igreja era uma igreja que ele estava dizendo, alguns lá dizendo, ele não é nada, o apóstolo é fraco, o apóstolo nem é apóstolo, porque os outros apóstolos, todos eles viram Jesus pessoalmente, andaram com Jesus, e esse aí surgiu depois dizendo ser apóstolo. Assim eles desprezavam o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo dizia o seguinte: eu sei quem foi que me chamou, eu sei quem me escolheu. Se eles viram Jesus, eu também vi Jesus. Se eles foram chamados por Jesus, eu também fui chamado por Jesus.
mesmo assim eu fui escolhido por Ele. Ele quem me chamou. Ele, quando ele estava indo a caminho de Damasco, com autoridade com carta das autoridades religiosas para perseguir e matar a igreja de Deus, na estrada, Jesus apareceu a mim, e aquela luz irradiou, e eu caí como cego, e eu dizia: quem és, Senhor? E ele me dizia: eu sou Jesus, eu sou Jesus a quem tu persegues. Eu sou Jesus e eu te escolhi para levar a minha palavra para os gentios. Eu te escolhi para te mostrar o quanto tu deves sofrer por causa do meu nome e da minha palavra. Quando Paulo está lá na cidade de Damasco, ele estava orando. Ananias, do outro lado da cidade, também estava orando. E Jesus aparece para Ananias e diz assim: Ananias, vai até a casa de um certo homem, num certo lugar, tu vai encontrar um homem chamado Saulo. Quando ele escuta a voz de Saulo, eu acredito que Ananias tremeu na base. E Ananias diz assim: mas Senhor, esse homem aí, de todos eu escuto falar que ele mata teu povo, joga na prisão, leva para as feras. Esse homem aí veio com cartas das autoridades religiosas para matar o teu povo. E sabe o que é que Jesus diz para ele? Vai, porque para mim ele é um vaso escolhido. Para mim ele é um vaso escolhido. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, nessa carta, no capítulo 4, ele diz: portanto, vendo que temos este ministério, como nós temos recebido misericórdia, não desfalecemos. Quem está escrevendo essa carta está preso, irmãos. Quem está escrevendo essa carta está na prisão marmetina. Quem está escrevendo essa carta está no calabouço. Quem está escrevendo essa carta está em prisão. Mas Paulo está dizendo aqui: portanto, vendo que temos este ministério, como nós temos recebido misericórdia, não desfalecemos. Paulo estava dizendo assim: olha, nós recebemos esse ministério por meio da misericórdia de Cristo Jesus. Nós recebemos esse ministério por meio da misericórdia, não desfalecemos, mas tendo renunciado às coisas escondidas por desonestidade, não andamos em astúcia, nem manipulamos a palavra de Deus. O apóstolo diz assim: tem uns aí que sim, dizem que são apóstolos, mas não são. Eles pervertem o evangelho de Cristo Jesus. Eles manipulam o evangelho de Cristo Jesus. Mas o evangelho que nós recebemos é o evangelho puro. Nós renunciamos às coisas escondidas por desonestidade. Nós não andamos com astúcia. Nós não falsificamos a palavra de Deus. Não manipulamos o evangelho para benefício próprio. Antes, nós nos recomendamos a consciência de todo homem à vista do próprio Deus. Ele dizia o seguinte: o evangelho que eu prego não é um evangelho manipulado, é um evangelho puro. Nós não fazemos uso desse evangelho para benefício próprio. Paulo diz o seguinte: eu foi dispensar salário de vocês e de outras igrejas para não ser pesado a vocês. Ele lança em rosto aqui na igreja de Corinto, dizendo: quando eu fui pregar o evangelho para vocês, eu fui pesado para vocês? Eu causei despesas para vocês? As pessoas que estavam comigo, todas elas não trabalhavam juntamente comigo para nós sobrevivermos?
Eu dispensei aquilo que era meu direito, receber de vocês salário, mas eu dispensei. Tudo isso para que a nossa consciência estivesse limpa diante de Deus. Para que a nossa consciência estivesse limpa diante de Deus. Não fazemos como aqueles que se acham ser os superapóstolos, que exploram vocês, que tiram até o último centavo de vocês, manipulam a palavra para benefício próprio. Não! Nós fizemos foi perder por causa de vocês. Aquilo que nós tínhamos, consideramos agora como perda por Cristo. Será que amando vocês, eu serei menos amado por conta disso? Ele dizendo: eu amo vocês de todo o coração, porque eu gerei vocês, e como uma mãe ama o filho que cria, eu amo vocês, eu gerei vocês em minhas prisões, em orações, em madrugadas, orando, pregando, sofrendo pelo Evangelho. Mas se o nosso Evangelho está escondido para aqueles que estão perdidos. Ele dizia o seguinte, o apóstolo Paulo falava o seguinte, que nós somos o bom perfume de Cristo Jesus. O bom perfume de Cristo Jesus para aqueles que são salvos, e cheio de morte para aqueles que estão se perdendo. Para muitos daqueles que estão morrendo sem Cristo Jesus, o Evangelho tem cheio de morte. Mas para aqueles que estão sendo salvos, tem cheio de vida eterna. Olha só, o Evangelho está escondido para aqueles que estão perdidos, porque o Deus deste século cegou a mente dos incrédulos, para que a luz do glorioso Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus, não brilhe sobre eles. Satanás tem cegado muita gente. O diabo tem cegado muita gente. Tem tomado deles a consciência. Tem tomado deles a visão, a noção do perigo, a noção do caminho que eles estão andando. Você vê por aí, essa semana, se eu não me engano, foi sexta-feira. Eu estava num lugar, com o Isaac, com a Carinha, a gente estava vindo de outro lugar, a gente estava lanchando, esperando o lanche. E chegou um rapaz, sujo, cabeludo, magro, só a ripa. E ele pediu algo para comer. Eu comprei algo para ele, e ele virou lá em cima. E com certeza foi colocado alguma coisa na sua cabeça. Do outro lado da rua tinha um adolescente, 15 anos de idade. O nome dele é Isaac. Eu peço que os irmãos olhem por ele. 15 anos de idade. Cabelo magro, descalço, sujo. Ele chegou e pediu também um lanche. E eu pedi para ele sentar. Eu falei: senta aqui. Ele disse: não, eu vou sentar aqui. Eu falei: não, senta aqui. Eu puxei a cadeira e ele sentou. E eu comecei a conversar com ele. Eu perguntei o nome dele, ele disse: Isaac. Eu falei: onde é que tu mora? Ele me falou: ele respondeu. Eu falei: tu mora com quem? Eu falei: eu moro com minha avó. Ele disse: eu perguntei para ele: o que te levou para essa vida? Tu quer sair dessa vida? E ele disse: tem como eu sair dela? Eu falei: tem, porque você tem valor para Deus. Deus não te criou para andar descalço, sujo, passando fome, dormindo na rua. Deus não te criou para ficar perdido um em outro. Deus te criou para ser alguém. Deus tem um futuro para ti. Deus tem uma história para você. Deus tem um destino para ti. Eu disse para ele: você sabe o que teu nome significa? Ele disse: não. Eu falei: teu nome significa sorriso. Deus te criou foi para sorrir. Deus não te criou para andar triste na rua. Deus te criou para ser feliz. Deus não te criou para
chegar até o dono do estabelecimento e manda embora. Sai, sai, sai. Ele estava, não estava cheiroso, não. Mas ele disse: senta aqui. Senta aqui. Você tem valor para Jesus. Você tem valor para Deus. Satanás tem cegado, irmãos, crianças. Porque aqui colocam crianças na rua, cheirando cola, usando droga, dormindo na praça, roubando. Tem jovens lá no mercado central se prostituindo para ganhar R$5, 10 para comprar uma pedra de crack, um cigarro de maconha, porque eles estão cegas. Satanás cegou elas. E se elas não se voltarem para Cristo Jesus, o destino delas é a condenação eterna. Porque infelizmente a Bíblia diz que Deus entregou os homens aos seus desejos, para que eles vivam de acordo com eles quiserem. Só que há uma porta aberta para aqueles que querem sair dessa vida de pecado. Há uma porta aberta, porque Deus, que ordenou que das trevas resplandecesse a luz, brilhou em nossos corações para dar luz do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. A luz brilhou no meio das trevas. A luz brilhou. Essa luz é Jesus. Essa luz está brilhando nessa noite. Essa luz está brilhando nesse lugar. Essa luz está dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas. Tem muita gente andando nas trevas porque não quer andar na luz. Sabe por quê? Porque quando nós vamos para a luz, aquilo que é sujo é mostrado, aquilo que é rasgado é mostrado, aquilo que é vergonhoso é mostrado. Tem muita gente que não quer ir para a luz, para que as suas obras vergonhosas não sejam mostradas e elas sejam corrigidas. Mas todo aquele que vem para a luz do Evangelho, para a luz que é Jesus, ele é lavado, ele é perdoado, ele é redimido, ele é justificado. Suas obras ficam para trás. O velho homem morre e o novo homem nasce para a glória de Deus. A luz brilhou sobre nós. A luz brilhou sobre a tua vida. A luz brilhou sobre a sua vida. Sabe para quê que essa luz brilhou? É para cumprir o que está dizendo aqui no verso 7. Deus foi esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Dentro de você que é um vaso frágil, Paulo está dizendo: eu sou um vaso frágil. Eu sou um vaso de barro. Um vaso de barro, irmãos, ele pode quebrar. Se deixar ele cair, ele quebra. Se dar uma pancada nele, ele quebra, porque ele é frágil. Mesmo que ele tenha passado por algumas etapas de produção, ele tenha sido moldado, colocado para secar, depois colocado no fogo, passado horas ali no calor, assando, cozinhando, para que ele pudesse ter resistência. Mas mesmo assim, ele pode se quebrar. E Paulo está dizendo aqui: nós somos esse vaso de barro, frágil, suscetível à queda, suscetível a rachaduras, suscetível a quebrar-se. Nós somos esse vaso de barro. Porém, mesmo sendo vasos de barro, Deus nos escolheu para dentro de nós habitar um tesouro, para dentro de nós habitar uma riqueza. Essa riqueza que habita dentro de nós é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus nos escolheu como casa. O Espírito Santo de Deus nos escolheu como vasos. O Espírito Santo de
vida de transgressão, andava uma vida de desobediência, andava uma vida de rebeldia, de afastamento de Deus, sujo, maltrapilho, desprezado. Mas Deus escolheu você, frágil, pecador, te deu um banho de água pura, te purificou de todo o pecado, te moldou para ser um vaso de acordo com sua vontade. E agora ele diz o quê? Para mim tu és um vaso precioso, para mim tu és um vaso de valor, para mim tu és um vaso precioso. Eu vou te usar, eu vou colocar dentro de ti o meu Espírito, em ti vai habitar parte de mim, porque você só vai ser pleno. É Deus dizendo, você só vai ser pleno se houver em ti parte de mim. Você só vai ser completo se em você houver parte de mim. Essa parte que habita dentro de nós, que pertence a Deus, é o Espírito Santo. Essa parte que habita dentro de nós é o Espírito Santo de Deus. É por isso que você tem que ter cuidado com o teu corpo. Teu corpo é templo e habitação do Espírito Santo. Teu templo é morada, é casa de Deus. A Bíblia diz para nós mantermos o nosso corpo em santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. A Bíblia diz que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. A Bíblia diz que é para nós nos mantermos puros, afastados do pecado. Mas ser santo, irmão, não é ser careta, não. Não é ser carrancudo, não. Ser santo não é ser careta. Ser santo também é saber se cuidar. Ser santo também é saber cuidar do corpo, da mente, do coração, da saúde. A pessoa que é santa, irmãos, ela anda limpa. Não é porque eu sou santo, vou cortar meu cabelo. Porque eu sou santo, agora eu não vou fazer minhas unhas. Porque eu sou santo agora, eu não vou me depilar, não. Eu vou andar cabeludo, fedendo. Isso não é santidade, não, é ceboseira. Vou fazer igual que o pastor Lazeira. Não tem unção, não, é catinga. Irmãos, ser santo, Deus habita num corpo santo, mas esse corpo santo tem que ser um corpo cuidado. Sabe quem é que habita no meio da sujeira? O diabo. Vai na casa de alguém que vive uma vida de escravidão ao pecado. A casa é suja, a roupa é suja, ele anda sujo. Por quê? Porque é o diabo que habita no meio da sujeira e ele quer ver a pessoa andando imunda, suja. Jesus quer ver o povo andando limpo. Levíticos, Deus fala para o povo: vocês devem limpar o acampamento de vocês, até as fezes de vocês devem ser colocadas num lugar separado. Os dejetos de vocês é num lugar separado. Casa limpa, casa cheia de lixo, cheia de tudo, cheia de coisa que não presta, cheia de coisa velha. Porque tem gente que se apega com um negócio velho, com um pedaço de pau, com um pedaço de madeira, com um copo velho, com panela velha, com toalha velha. Aí vai montando aquele banco de traça, aí arruma lá rato, escorpião, cobra, lacraia, tudo que não presta, mosca, barata, grilo. O crente tem que ser um vaso de honra, limpo, santo, separado para Cristo Jesus. Isso o crente não tem que cortar o cabelo, fazer a barba, armazenar. Eles não tem dinheiro, vai no salão, vai no spa, anda cheiroso, compra um perfume da Boticário.
perfume que seja bom. Pastor, eu não tenho dinheiro para ir no spa. Compre uma tesoura, corte azul, não prestou barba, se limpe, tire as caras dos pés, limpe os ouvidos, tire os pelos do nariz, se limpe, porque você é templo de Deus. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Temos esse tesouro em vaso de barro, para que a honra, a excelência seja de Deus e não de nós. O seu vaso de barro, ele poderia ter escolhido alguma coisa de prata, de ouro, para o seu Espírito Santo habitar, de joias, um templo adornado de joia. Ele poderia ter escolhido um lugar suntuoso, como o Taj Mahal, por exemplo. Sabe aquele templo lá que um sultão construiu para sepultar a esposa dele? Todo de mármore branco, lindo, maravilhoso, lá nas Arábias. Deus poderia ter escolhido o Taj Mahal para o seu espírito habitar, mas ele escolheu um vaso feito de barro. Eu e você, o Espírito Santo habitar. Para quê? Para que a glória não seja do templo, mas a glória seja de Deus. Porque se ele tivesse escolhido um vaso de prata, um vaso de ouro, um vaso de pedras preciosas, a glória seria do vaso, porque já tem uma glória em si mesmo. A glória seria do vaso. Mas quando Deus escolhe alguém imperfeito, alguém que pode pecar, alguém que pode errar, mas que escolhe viver uma vida de santidade, de obediência, de reverência a Deus, a glória não é tua e não é minha, a glória é de Deus. Paulo continua dizendo: em tudo nós somos atribulados, contudo não andamos angustiados. Nós ficamos até admirados, perplexos, mas não nos desesperamos. Sabe por quê? Porque nós estamos alerta, irmãos. Nós já estamos avisados das coisas que vão acontecer. Quando você escuta dizer: olha, teve uma guerra por lá, teve um atentado terrorista, não sei quantas pessoas morreram, olha, o avião caiu, todo mundo morreu, olha, está vindo aí uma epidemia. A gente fica assustado, a gente fica até perplexo. Meu Deus, admirado, né? Só que a gente não fica desesperado. E não devemos ficar angustiados. Não devemos. Porque como a Bíblia diz, antes nós temos que fazer tudo conhecido a Deus, as nossas necessidades. E ele diz: não andeis ansiosos por coisa nenhuma. Não andeis ansiosos por coisa nenhuma. Nós não temos que andar admirando agora: meu Deus, tudo vai se acabar. Meu Deus, o que será de nós? Quando o Bolsonaro perdeu, eu vi gente chorando, crente. O que é que vai ser da igreja agora? O que é que vai ser da igreja? O Bolsonaro não é o dono da igreja, não. Se fosse ele, estava perdido mesmo. O dono da igreja é Jesus. Ele não precisa de homem. Ele não precisa de político. Aí tinha um monte de crente desesperador que vai ser da igreja agora. Acabou a igreja. Acabou nada, irmãos. Só se foi a igreja que ele construiu. Aí acabava mesmo, que o povo ia adorar ele. Mas Jesus Cristo está de pé, reinando na igreja. Perseguidos, mas não abandonados. Podemos até ser perseguidos, mas Jesus nunca vai nos abandonar. Abatidos, mas não destruídos. Podemos até andar cansados, abatidos de tanta luta, de tanto sofrimento, de tanta peleja, de tanta perseguição, de tanto levante, de tanta coisa que vem para nos acometer. Mas nós não andamos abatidos, nós não andamos destruídos. Já
Quem é que empreende correr daqui para o 17 e não chega lá cansado? Acho que isso vai corrigir mais. Quem é, irmãos, que vai correr uma maratona e não se cansa? Só que o que acontece é que podemos até nos cansar, nos abater, mas nós não estamos destruídos. Sabe por quê? Porque conosco está aquele que renova a força do cansado. Conosco está aquele que diz: eu te dou força, eu te fortaleço, eu te ajudo com a destra da minha justiça. Conosco está o Senhor. Conosco está o Deus Todo-Poderoso, que renova nossas forças como a da águia, que nos faz voar alto como a águia. Ele diz na palavra: os jovens certamente se cansarão, aqueles que correm certamente se fatigarão, mas aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças como a da águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, e voarão altos com asas de águia. O que isso quer dizer? Aquele que confia no Senhor, que deposita em Deus a sua confiança, que faz dele a sua confiança, que faz dele seu alto retiro, que faz dele seu alto refúgio, que constrói nele que é a rocha. Esse, ele caminha e não se cansa, ele corre e não se fadiga. E quando ele estiver caminhando, vai chegar a necessidade de correr, mas ele não vai se fatigar. E quando ele estiver correndo, vai chegar a necessidade de voar, e Deus vai dar para ele asas como a da águia. Por que Deus escolheu a águia para dar esse exemplo? Por que Deus escolheu a águia para dizer: você vai voar alto como uma águia, vai ter as forças renovadas como a águia? A águia, quando está muito velha, ela vai para o topo da montanha, o bico dela já está dobrando, ela bate lá até o bico dela quebrar. Ela faz um jejum, irmãos, porque com o bico dela quebrado ela fica impossibilitada de comer. As penas dela já estão velhas. Então a águia, que é um dos animais que tem uma das melhores visões, vai lá para cima da montanha, bate com o bico na rocha, até o bico dela se quebrar e nascer um novo bico. As penas delas estão velhas, ela faz um voo rasante, e ela mergulha no mar, no lago, no rio, e quando ela sai do outro lado, as penas velhas todas ficaram para trás. Aleluia. Sabe por que Deus ele diz o seguinte: vocês voarão alto como águia? Porque a águia, as suas asas são poderosas, são muito fortes. Tem águia que quando ela está com as suas asas abertas chega a 1,80 m, 2,5 metros de envergadura. E essa águia ela voa muito alto. Uma coisa que a águia não se preocupa é com a tempestade. Sabe por quê? Porque a águia voa acima da tempestade. Quando vem a tempestade, ela faz um voo alto, ela voa acima da tempestade. Sabe o que Deus está dizendo com esse exemplo? Eu vou te dar asas, como as asas da águia, para você voar acima da tempestade, para você voar acima dos obstáculos. Eu vou renovar tuas forças. Vou renovar tuas esperanças. Se você confiar em mim, vou renovar tuas esperanças. Se você confiar em mim, vou depositar em ti um tesouro especial que o mundo não é digno de receber. Os discípulos disseram: Senhor, por que é que tu vai revelar teu Espírito a nós e não ao mundo? Jesus disse: porque o mundo não me conhece, não conhece o Pai que me enviou, mas vocês me conhecem e conhecem meu Pai. É por isso que o Espírito Santo vai se revelar e será dado a vocês. Nos foi dado um tesouro para habitar dentro de nós, desse corpo frágil, que
adoece, que vai morrer depois. Mas esse corpo, enquanto estiver aqui, ele é habitado pelo Espírito Santo de Deus. E é esse Espírito que habita em mim, que habita em você, que vai nos entregar para o noivo, que é Jesus. No Antigo Oriente, no casamento, havia uma pessoa, um integrante do casamento, que era chamado de o amigo do noivo. O amigo do noivo era aquele que ia na frente do noivo gritando: aí vem o noivo, aí vem o noivo. E ele era o responsável de entrar na casa da noiva, pegava a noiva pela mão e conduzia ela para o encontro do noivo. João Batista disse: eu sou o amigo do noivo. Ele é o noivo, mas eu sou só o amigo dele. Eu me alegro porque eu estou na presença dele. O Espírito Santo é o amigo do noivo. Quem não tiver o Espírito Santo não pode receber Jesus, não pode ser arrebatado para ir morar no céu. Por quê? Porque é o Espírito Santo que vai entregar a igreja a Jesus. Amém? Você que é vaso de honra, santifique-se mais, purifique-se mais. A Bíblia diz que aquele que é puro, purifique-se mais ainda. E aquele que é sujo, suje-se mais ainda. Você que já foi lavado, você que já foi redimido, purificado pelo sangue do Cordeiro, continue se limpando. Onde é que eu vou me limpar? Na fonte. Qual é a fonte? Jesus. A Bíblia. Lendo, orando. Tem crente que não ora mais, tem crente que não jejuma mais, tem crente que não lê mais a Bíblia. Meu irmão, se você não lê mais a Bíblia, se você não ora, se você não jejuma, você não é mais crente não. Ore, jejue, santifique-se, prepare teu coração, limpe-se de todo o pecado através da fonte verdadeira que é Jesus Cristo. Ele é